Um, dois, três. Olá, meus amigos, tudo bem? Estou aqui novamente com vocês. Hoje vou dar uma dica de segurança. Já aviso que o assunto é polêmico, é apenas uma opinião pessoal minha. Então, para ficar registrado que não é falando mal de nenhuma instituição financeira, do Banco Central, seja de quem for, é uma análise pessoal minha, sob o ponto de vista técnico, jurídico, de alguém que há talvez mais de 15 anos atua com fraude bancária, tá? E aqui eu sou extremamente democrático, então se você divergir da minha opinião, por favor, deixe sua mensagem no comentário ou pode achar meu e-mail na minha página da internet, entra. Eu não tenho problema nenhum em falar que me equivoquei na minha interpretação e muito menos em chegar e dar alguma outra dica de mais poderosa para ajudar as pessoas, tá? Então vamos lá. O que eu quero falar hoje, eu fiz até um roteirinho aqui, é sobre o tal famoso Pix, tá? Eu particularmente acho isso daí um risco, um retrocesso inimaginável, algo surreal de imaginar que estamos vivendo essa era fantasiada de modernidade para um risco da sociedade em que a gente vive, tá? Então eu sou completamente contra esse sistema de pagamento, volto a falar, não como ferramenta, tá? Como ferramenta é uma tecnologia extremamente avançada, salvo engano por hora a gente não tem notícia nenhuma de que ela foi violada, tá? Hacker não conseguiram invadir, muito pelo contrário, eu diria que até pelo fato da ferramenta ser tão boa, é que despertou uma atenção do lado ilícito, né, da criminalidade, como há muitos anos a gente não via acontecer e muito provavelmente, tá, num curto espaço de tempo, se nenhuma alteração for feita, vamos voltar a ter aquelas situações lamentáveis da quantidade, muitas vezes, de coação, sequestro relâmpago, algumas outras situações que têm como essência obter dinheiro, tá? Então eu fiz alguns apontamentos. Pix é seguro como ferramenta? Como ferramenta tecnológica, não há dúvida, tá? O Pix é extremamente seguro, ao menos por hora não existe nem indícios de que alguém tenha violado a sua chave ou aberto uma conta que está recebendo valores que não era para receber, invadiu, conseguiu descobrir chave, nada. Ao menos por hora a gente tem que se basear que como ferramenta ele é extremamente seguro, tá? Daí, outra situação que foi o motivo que veio à tona, né? Vamos vender o Pix para a população em geral, que o Pix é uma moeda como se fosse dinheiro, você recebe aqui agora, já passa na ponta, enfim, trouxe, querer expor para que a sociedade precisa do Pix em razão da sua dinâmica, como se fosse a velocidade fosse algo surreal e que não pudesse esperar um tempo. Então o Pix é vendido principalmente, olha, você paga agora, você faz um Pix para alguém e em 5 minutos essa pessoa já recebeu o Pix, tá? E não tem custo. Só que os bancos, eles vivem de prestar serviço. Logicamente, para não ter custo, eles vão ter que estar diminuindo seu prejuízo ou tornando outras formas para receber valor. O banco não faz nada de graça e nem pode, porque ele tem os acionistas e tem que dar resultado para essas pessoas. Então, quando isso começou a ser divulgado muito, se não me engano, em setembro do ano passado, eu comecei já a ficar um pouco cabreiro, eu diria, né? Pô, estão querendo vender uma velocidade para as transações, se hoje em dia a gente tem cartão de crédito que passa, a pessoa recebe na maquininha, recebe na hora. Tem cartão de débito que recebe na hora. O TED, por mais que você pague, é uma transação segura, em algumas horas a pessoa também já recebe. Pô, eu falei, aí tem alguma coisa, então vamos esperar o Pix, né? Minha desconfiança aumentou de forma gigantesca, que é quando o Pix passou a ser ofertado de uma forma graciosa pelos bancos.
eu parto do princípio seguinte: tudo que o banco oferta de graça para mim não é bom para mim, é bom pelos bancos. Porque se fosse bom para mim, os bancos não me dariam. Eles iam cobrar por isso. Esse é meu ponto de vista de avaliar como que funciona o mercado de prestação de serviço bancário. Respeito quem pensa diferente. Mas, na minha opinião, Alexandre, se o banco me dá de graça em algum local, em alguma situação, ele vai querer ganhar. Exemplo clássico é a manutenção de conta. As pessoas falam, mas o banco cobra R$10 de manutenção de conta, tá? Mas é escalonado. Aquela pessoa que tem sorte, queria eu, né? R$100.000 em conta, ela não paga a taxa de manutenção porque ela tem muito saldo. Mas o banco é bonzinho? Não, o banco não é bonzinho. Ele está com o dinheiro que essa pessoa deposita no banco, ele está tendo recurso que ele deixa de cobrar essa tarifa de manutenção de conta. Então, quando eu chego e comecei a analisar que o Pix, que eles estão me ofertando alguma coisa que não vai ter cobrança para ser rápido, eu comecei a analisar, mas eu não tinha conhecimento, era leigo, deixei as coisas caminhando. Hoje em dia, qual que é a conclusão que eu tenho? Tá? Pix é algo extremamente inseguro. O Pix nada mais é do que transferir para todos nós, clientes bancários, para o celular, um caixa eletrônico. Alexandre, você está sendo radical. Não estou. É um caixa eletrônico que cada um de nós está andando com isso na mão. E eu vou falar mais. Se a gente perceber, voltar atrás, pesquisar na internet, seja onde que for, há anos e anos, eu falo isso porque eu trabalhei em banco há uns 20 anos atrás, a gente já aconselhava as pessoas, olha, quando você for num caixa eletrônico, não tire dinheiro, não fica andando com dinheiro no bolso, não é seguro tudo, tá? Hoje em dia você não precisa mais andar com dinheiro no bolso. O seu Pix, ele é o caixa eletrônico, tá? Então, é como se você tivesse, mesmo sem, muitas vezes na sua inocência, sem saber, você tem o caixa eletrônico da sua conta no seu banco, do seu banco no seu celular. E pior, hein? Tem gente que tem no celular vários caixas eletrônicos, tem aquelas pessoas que têm conta em vários bancos. Então, o Pix, ao meu ver, eu vou falar por quê, ele é totalmente seguro, ele é de graça porque os bancos estão transmitindo para todo mundo que está utilizando a responsabilidade dessa segurança. E eu falo isso porque quando a gente trabalha numa agência ou você tem um caixa eletrônico, até ter aqueles eventos, assaltos que ocorrem com tanta frequência, muitas vezes o criminoso tem que passar por aquelas portas de detecção de metal, tem vigilância armada, no caixa tem sistema de alarme, a tesouraria tem aquele sistema de alarme com abertura programada. Então, enfim, existem inúmeras situações, inúmeras barreiras até que os criminosos eventualmente consigam assaltar um banco. E muitas vezes o banco não trabalha com grandes volumes de dinheiro, ele recebe frequentemente. Já você, quando você está carregando o seu banco na sua mão, agora com esse sistema Pix, você não tem sistema de alarme, você não tem vigilância armada, você não tem seguro, você não tem nada. Qualquer pessoa entra com a sua senha, um momento de uma coação, e é natural, entre a vida e a morte as pessoas passam tudo, seja muitas vezes com essa impressão digital, a sua senha, você vai entrar no aplicativo do seu banco e vai estar lá o Pix. O criminoso vai obrigar você a fazer um Pix, e eles já estão fazendo isso porque sabe que é muito eficiente essa modalidade de crime, e você vai passar, você vai fazer e você vai perder tudo. Como que eu vou perder tudo, Alexandre? Apesar de ser uma modalidade recente, a gente vê vários clientes, várias situações que já estão sendo ventiladas no judiciário, e a gente vê que o correntista que chega no banco vítima de algum sequestro relâmpago, alguma situação de coação, ele vai chegar para o banco e está pedindo o ressarcimento, né? Defesa do banco. O Pix só você pode fazer se a transação foi feita, foi com o uso da sua senha. Então a gente não tem responsabilidade. A segunda defesa,
do que os bancos estão fazendo. Ah, mas a transferência foi para alguma pessoa que eu nunca tinha sido cadastrado. O Pix não exige um pré-cadastro antes, tá? Então, você também não teria esse benefício de receber valores, né? E a terceira situação se você foi vítima de alguma violência, a gente lamenta, mas não é culpa nossa do banco, isso é culpa da segurança pública do Estado. Então, se você sofreu algum golpe, que o Pix fez parte, a sua chance de ter qualquer recebimento de valor estará extremamente prejudicada. Ah, Alexandre, mas você está sendo radical. Não estou sendo radical. Fiz vários testes, tá? Se você tiver alguma dúvida, você tenta fazer um teste do seu Pix. A hora que você vai fazer o teste do Pix, de uma transferência, ele ainda aparece o saldo total que você tem disponível para transferir. Se tem um olheiro do lado, ele não precisa ver quanto você tem, é quantidade de números. Se você tem pouco número, você não tem muito dinheiro. Se você tem vários números, qualquer um vai saber que você tem muito dinheiro e você vai ser um alvo fácil, porque a gente não sabe quem hoje em dia está perto de nós. A outra situação, mas o Pix é a mesma coisa de eu usar um cartão de crédito, um TED, alguma outra. Não é a mesma coisa. Por quê? Cartão de crédito você tem um seguro. Muitas vezes a gente aconselha a todo mundo que faça aquele seguro de coação. Então, se você for vítima, até o limite, o seguro de coação vai cobrir. O monitoramento dele, ele bloqueia várias situações. O limite de transação de um TED, muitas vezes você não faz na hora. Então, se é uma pessoa que nunca recebeu valores seu, você precisa fazer um pré-cadastramento e depois fazer essa liberação de valores. Então, querendo ou não, esses outros sistemas que estão sendo vendidos, que já se tornaram obsoletos, né? Ficticiamente, em razão do Pix, eles ainda tinham uma forma um pouco menos aberta, eu diria, tá? Do que o Pix. O que eu imagino assim, você tem uma casa, o assaltante vai entrar por onde? Por uma porta que está fechada ou pela janela que está aberta? É mais fácil ele pela janela que está aberta. É isso que eu vejo hoje em dia como que tem sido o Pix. Ele torna a sua vida financeira no seu aplicativo muito vulnerável. Então, a gente chega... É tão vulnerável que a situação que eu considero hoje a mais grave é o seguinte: o Pix, ele independe de você querer ou não, tá? Eu, quando comecei a verificar algumas situações com outros clientes e colegas, assim, eu falei, então vamos desativar o Pix. Eu falei, vamos lá no aplicativo do banco tentar desativar. Você não consegue desativar o Pix. O Pix está lá no seu aplicativo, você não consegue desativar. Você pode não cadastrar, mas você não consegue desativar. Isso quer dizer o seguinte, se me sequestram hoje, uma vítima no sequestro relâmpago, queira Deus que não corra, e o criminoso falar, cadastra o Pix, eu vou ter que cadastrar, porque o sistema vai estar lá no meu aplicativo. Então não tem como eu não chegar para o banco e falar, mas eu não quero que isso fique disponível. Isso não existe. E eu falo que não existe por quê? Porque eu tentei bloquear isso no meu banco e a resposta isso é uma modalidade de pagamento, então você não pode proibir. Eu falei, ok, mas tá aqui banco, se eu for querer chave do Pix, você só libere se eu for na agência pessoalmente fazer o cadastro, eu não quero nada disso. O banco falou que isso vai contra a regra do Pix. Eu falei, tudo bem, vai contra a regra do Pix, mas eu estou deixando tudo registrado para uma eventualidade, já falando que isso é totalmente inseguro. Tá? Queira Deus que não aconteça nada, porque eu não quero pagar para ver o que vai acontecer isso. Mas eu já tive essa cautela. Então, infelizmente, e a gente pesquisando hoje na internet, você pode pesquisar, bater no Google a quantidade de sequestro de Pix, você já ouve falar a quantidade de pessoas que estão sendo vítimas dessa velocidade que não existe o porquê querer empurrar para a gente. O mundo já está muito tenso, o mundo está muito estressante. Essa velocidade que estão querendo ser vendida para a gente não tem motivo algum. Tá? E já que você não consegue não ter a opção de ter o Pix no seu aplicativo, qual que é a alternativa?
Aí, para fazer essa alternativa, o que, que eu fiz? Eu lembrei da época do meu avô. Meu avô, muitos anos atrás, eu lembro que ele tinha um cofre na casa dele, que o cofre devia ser do meu tamanho, pesado, Nossa Senhora, que cheio de código, que você girava uma bolinha, que eu nem lembro, nunca nem consegui abrir, nem se ele falasse qual que era a senha, eu acho que eu conseguia abrir aquele negócio, né? E ele tinha lá, fazia os seus negócios, e todo dia ele colocava, às vezes, um documento, alguma coisa, e ele ficava um dinheiro num cofre lá. Ele saía com um dinheiro na carteira, e o maior ficava lá no cofre, como milhares de outras pessoas faziam isso, tá? Fazendo essa analogia, o que, que eu percebi? Que hoje em dia o nosso cofre, dos nossos antepassados, ele virou celular. Todo mundo tem no seu celular seu aplicativo, seu acesso de banco, seu acesso a tudo. A sua vida é o celular. A sua agência bancária é o celular. O seu caixa eletrônico é o celular. E isso daí tem causado cada vez mais prejuízo gigantesco em quem é vítima, principalmente do evento criminoso. Então, Alexandre, qual é a solução? Como infelizmente a gente vive num país que diminuir a violência, eu acho que já virou utopia, não vejo perspectiva nenhuma de que isso vai melhorar nos próximos 30, 40 anos, a gente tem que aprender a viver com a guerra, a gente tem que aprender a viver na guerra. E entre essa situação, assim, de como conseguir conviver nessa crise de violência que a gente vive no país, eu acho que a forma mais segura, eu diria, ou menos arriscada, é de que as pessoas tenham um celular em casa, tá? Único, exclusivamente, como se fosse o seu cofre. Então, nesse celular que você vai ter na sua casa, você deixa lá, você coloca aquelas senhas mais apuradas, tem vários outros tipos de senha, de pasta, tudo. Então, você vai ter nesse seu celular os aplicativos dos seus principais bancos, das suas principais, às vezes quem mexe com investimento, corretora, faz tudo lá e deixa esse celular na sua casa guardada. E para o seu celular de uso diário, que hoje em dia faz parte, você abre uma conta no banco digital. Tá? Para que você consiga ter um dinheiro, alguma coisa de acordo com a sua rotina, e daí você pode até cadastrar o Pix aí, tá? Pede só para bloquear nesse banco digital esses empréstimos pré-automáticos, assim, também que pré-liberados, pré-aprovados lá, que eles chamam. É a forma menos segura, porque... E outra coisa, né? Continue saindo do seu cartão de crédito, mantenha sempre o seguro de coação no seu cartão de crédito, o seguro nos seus cartões de débito, quando faz segura coação. A gente, ao longo dos anos, já mexeu em tantos casos de fraudes, de golpes. Eu já tive até relatos de vítimas que falavam que o golpista até chegava e falava: olha, minha senhora, mas ainda bem que a senhora fez o seu seguro, então você vai ser ressarcida. E isso realmente ocorre. Quando a pessoa tem o seguro, fica muito mais fácil dela ressarcir. Hoje em dia, se você é vítima do Pix, eu particularmente entendo assim, a possibilidade só que vai precisar ter uma inovação de todas as teses jurídicas que a gente utilizava para outras situações. Quem é da área sabe que a gente vai ter que inovar. Uma das inovações é que falar o quê? O Pix é os bancos colocando para a gente a extensão no nosso celular da agência deles, né? Então isso daí tem um universo jurídico, um detalhinho um pouco fora da curva para quem não entende aí esse aspecto legal. Então a dica que eu dou: não habilitem o Pix. Ponto. Se você quiser habilitar o Pix, mantenha um celular guardado na sua casa, naquela conta principal só para isso. Deixe lá guardado. Não sai, é o seu cofre. Cofre você não sai todo dia com ele nas costas. É o cofre lá que era do meu avô, então esse cofre fica em casa. E no seu celular de uso diário, você abre uma conta num banco digital. Transfere o mínimo necessário para o seu dia a dia e você utiliza. Eventualmente, se você tiver... A gente está sujeito ao evento do acaso, né, do imprevisível, tudo. Se você for pega por um assaltante, um sequestro relâmpago, alguma coisa assim, eles vão te levar. Só que a chance dele te causar um prejuízo financeiro grande diminui consideravelmente. Por quê? Porque o seu cofre está em casa. Ele vai estar roubando você, fazendo coação com o seu celular que está naquele momento. E
para o falsário, o criminoso, ele quer fazer dinheiro rápido, né? Então ele é uma possibilidade de você diminuir o prejuízo, tá? Então, volto a falar, o vídeo é extenso, tentei ser o mais didático possível. Acredito que esse Pix ele precisa ser inovado, tá? Seria interessante se fosse uma ferramenta que nós pudéssemos criar limites, tá? Então, olha, no Pix eu quero fazer até R$500 por dia, até R$1.000 por dia. Eu preciso de que eu não quero ter o Pix no meu celular, isso daí excluído. Então, assim, não fosse uma coisa tão impositiva, porque ele não é bom. É transferência de responsabilidade para nós consumidores, tá? Eu acho que é isso. E se eventualmente você foi vítima, boa sorte. Espero que não tenha acontecido nada. Não tem forma outra se não entrar com uma ação judicial, tá? Não tem outra forma se você não procurar o judiciário, se você tentar pedir o ressarcimento. Mas é assim que funciona, infelizmente. É o ônus de viver numa cidade, num país tão violento como o nosso. Talvez o Pix, eu acredito que ele vai ser extremamente útil, principalmente em países mais seguros, né? Essa ferramenta nesses países seguros seria fantástica, porque torna a operação, o mundo capitalista, muito mais rápido. Para a gente ainda é um país que está caminhando cheio de dificuldades. Essa daí é mais uma consequência que a gente vê. Às vezes a tecnologia avança tanto, mas a gente tem uma deficiência interna no país, que no caso a violência, que a gente não consegue utilizar uma ferramenta que veio para facilitar a vida, porque a gente tem outras deficiências. Então esse é o meu ponto de vista. Se você quiser comentar, se você for contra, se você tiver alguma outra sugestão, por favor, deixe o seu comentário aqui ou me mande um e-mail, tá bom? Um grande abraço a todos e Deus nos proteja. Um abraço, obrigado, até a próxima.